Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas da Preço Certo e no vídeo de hoje eu vou explicar o funcionamento da gestão de pedidos de venda, uma funcionalidade que permite com que você tenha mais agilidade na apuração das margens e também consiga utilizar essas informações para tomar decisões de maneira mais ágil e com segurança também. Sem muita enrolação, onde nós localizamos esse recurso, né? Eu venho aqui na aba de gerenciar e pedidos de venda. É bem simples. Uma vez que eu localizo esse recurso, você vai ser apresentado a esse painel, que você pode perceber que ele é bem longo, né, bem vasto, e ele vai apresentar para você todos os pedidos de venda do seu período de análise que você está fazendo. Todos esses pedidos, lembrando, eles são conectados ao seu integrador, a fonte de dados da sua empresa. Então, é muito importante que você tenha configurado, né, o seu ERP e também o seu hub, caso você tenha, para que as informações elas sejam mais fidedignas possíveis. E apenas lembrando que os pedidos de venda que vão aparecer nessa funcionalidade, eles são os pedidos com os status marcados no qual você trouxe na integração. Então, quando você fez a integração, por exemplo, com o Bling, e você marcou a opção de apurar pedidos é, concluídos, em aberto, apenas esses dois status, automaticamente todos os outros pedidos de outros status, eles não vão vir na integração. Caso você queira ver, por exemplo, um pedido cancelado, um pedido em andamento, por exemplo, você vai ter que selecionar essa opção na sua integração e assim, na próxima sincronização, os pedidos vão aparecer, ok? Muito importante manter a sua integração ativa. Esse é o principal objetivo da mensagem. E aí, explicando o funcionamento, né? Aqui em cima eu vou ter o botão de sincronização. Então, vamos dizer que eu estou em um dia muito agitado de vendas, né? E eu quero fazer a atualização das minhas vendas. Basta eu clicar nesse botãozinho que a ProCerto vai sincronizar com o seu integrador, né? O outro botão é importação de planilhas e eu já vou comentar sobre esse botão no fim do vídeo. E aqui abaixo eu tenho as opções de filtro. Eu consigo fazer uma pesquisa pelo código do pedido no meu URP ou no meu hub. Então é o código do pedido no canal de venda, isso é muito importante. Eu tenho um período de análise, então eu vou selecionar o período de análise, né? É muito importante comentar também que essa é uma funcionalidade multicontas. Então, para quem tem 2 Blings, 3 Tines, 10 empresas ligadas a 10 CNPJs diferentes, que estão em 10 contas da ProCerto também, esse recurso ele vai permitir com que você faça a consolidação desses dados e faça o acompanhamento também. É muito ágil para quem tem várias contas. E também eu tenho a visualização de canais de venda e de produtos. Basta digitar o nome do produto e eu vou fazer a busca aqui também. Clico no filtro e aí o período que eu estou analisando, as condições que eu criei aqui em cima, elas vão aparecer. O faturamento, a margem nominal e percentual, volume de pedidos e ticket médio, eles estão atrelados à pesquisa que eu fiz. Então, a partir do momento que eu fizer uma pesquisa para um mês específico, eu vou clicar aqui no botão de filtrar e você percebe que os dados eles mudaram. Não só o faturamento, quanto o pedido, o ticket médio do período, a margem que eu obtive nesse período com as 3 empresas, né? E o lucro nominal que eu tive também. Então, dessa forma eu consigo deixar muito ágil a minha apuração de resultados e também utilizar esses números para tomar decisões de maneira mais ágil, né? E um outro ponto aqui embaixo é muito importante também comentar, é que a PreçoCerto ela te ajuda a categorizar a margem dos seus pedidos. Porque para pensar no seguinte cenário, você faz 1000 vendas no mês, ou faz 5.000 vendas no mês, 10.000 vendas no mês, há clientes que fazem 1.000 pedidos dia, 5.000 pedidos dia, por exemplo. Então, imagina você fazer o resultado dessa operação e entender o quanto que você está realmente tendo de resultado com essas vendas, né? Você pode fazer 5.000 vendas no dia. E para nós da Preço Certo, que falamos que faturamento é ego, essa informação não nos diz muita coisa. Mas imagina que esse faturamento ele pode ter um percentual de vendas que é realizado no prejuízo. Então, conforme você aumenta o volume de vendas da sua empresa, o volume de prejuízo também aumenta.
Logo, esse painel ele te ajuda a identificar, dentre todo o volume de vendas que você tem, quais são as vendas que você está fazendo com uma margem mais alta, uma margem média, uma margem baixa, prejuízo ou pedidos que você não consegue fazer apuração por conta de algum dado que está faltando. E como é que nós definimos, né, esses raios de margem, né, esses limites inferior e superior para cada categoria de margem? É muito simples. Eu faço a edição dos limites que eu considero baixo e alto. Então, se eu fizer uma venda que ela tem uma margem entre 0 e 10%, eu vou considerar esse pedido como uma margem baixa. Se eu fiz uma venda acima de 35%, eu já vou considerar essa margem como alta. Então, todo o volume de vendas que eu fiz entre 10% e 35%, eu vou considerar como médio. Então, se a sua empresa está habituada a fazer vendas com uma margem que gira em torno de 15% a 20%, uma boa prática que você pode adotar é colocar a margem oscilando entre 15% e 20%. Então, todas as vendas que você fizer entre 15% e 20%, elas vão ser dentro da média. Se você fez uma venda com 22%, ela vai ser alta. Se você fez uma venda com 8%, ela vai ser baixa. Ok? Fiz essa parametrização, o sistema ele vai me ajudar a categorizar, e aí eu posso selecionar, né, quais são as vendas que eu quero ver apenas, né, desmarcando ou selecionando essas caixinhas de seleção para olhar apenas as vendas que eu quero ver de acordo com a minha margem. Se eu quiser ver todas as vendas, eu vou selecionar todos os pedidos, todas as caixinhas, né, e padrão já vem selecionadas todas as caixinhas. Aqui embaixo, uma vez que eu fiz toda a parametrização da funcionalidade, e ajustei os meus filtros, né, eu consigo ver por padrão os meus pedidos mais recentes, mas também eu tenho filtros de ver os pedidos mais antigos, os pedidos de maior lucro, menor lucro, maior valor de venda, menor valor de venda, maior margem, menor margem, conciliados e não conciliados. E aí basta fazer a seleção que eu quiser. Aqui, como eu estou selecionando apenas os pedidos de margem média, baixa e prejuízo, uma boa prática que nós recomendamos os nossos clientes a fazer é selecione os pedidos de menor lucro, porque dessa forma você consegue enxergar primeiro os seus maiores prejuízos até você ter lucro, ok? Uma vez selecionada a melhor visualização possível, eu consigo enxergar os pedidos categorizados. Então, eu consigo selecionar os pedidos que eu quero olhar, por exemplo, para poder ou exportá-los, editar algum custo, editar algum subsídio, ou simplesmente exportar esses pedidos e trabalhar com eles de outra forma. Então, eu posso clicar aqui dentro de um pedido e entender. Desse pedido aqui, eu tenho as informações, né, do próprio pedido, o número do pedido do canal, essa informação ela vem pela integração junto com o RP ou Hub. E aqui em cima eu tenho os indicadores atrelados ao pedido. Então aqui é o valor de venda do pedido, o lucro do pedido, a margem do pedido e todo o detalhamento, né? Não só dos valores de venda, quanto também dos custos variáveis. Então eu tenho todo consolidado. E caso eu queira fazer uma edição, eu consigo fazer também relacionado ao pedido. Aqui embaixo eu tenho os valores atrelados ao produto. Então, eu tenho aqui uma venda, né, de 4 unidades desse produto, desse SKU, e eu tenho os seus respectivos indicadores. E abaixo eu tenho uma venda de uma única unidade desse outro SKU e os seus indicadores. Então, na apuração do pedido, eu estou fazendo a soma, né, dos prejuízos desses dois itens, além da soma dos valores de cada item unitário. Eu tenho algumas informações abaixo, né, como se a nota fiscal foi emitida, a forma de pagamento, o estado de destino, o tipo de envio, algumas informações atreladas, né, ao próprio canal de venda. Então, começar uma venda na Amazon, ela vai ter uma particularidade com relação ao modal logístico. Então, é muito importante manter tanto o RP quanto o Hub muito bem atualizados para que essas informações cheguem com qualidade na função de pedidos de venda. Um ponto importante de se comunicar também é que esses cálculos eles são automáticos. Então, quando você faz toda a parametrização do sistema e você mantém atualizado o seu RP e o seu Hub com os devidos cadastros, toda a parte de custos e tributos ela vai ser automatizada também. Mas olha um exemplo aqui, né?
eu tenho toda a estrutura de impostos de uma conta lucro real. Essa conta que eu estou mostrando, ela é lucro real. Então, no caso do lucro real, eu vou ter todas essas particularidades tributárias que podem impactar a minha margem. No caso, a margem desse produto, né? Se você fosse simples nacional, essa estrutura de impostos ela ia mudar, a visualização ia ser outra. Mas vamos dizer que você não fez uma parametrização correta, na nota fiscal está errado, enfim, você não fez a parametrização correta e por conta disso quer fazer um ajuste. Você pode, basta clicar no botão de editar, né, que agora ele mudou para salvar, e você faz as edições. Vai ter algumas opções que vão perguntar para você. Você deseja persistir, aqui no caso, o crédito de IPI, ou ICMS, crédito de PIS, enfim, você deseja fazer isso? Caso você marque essa caixinha de seleção, ela vai fazer essa configuração para todos os pedidos para frente. Ela não vai alterar o passado. Caso você queira fazer isso, você precisa buscar uma venda de uma data mais antiga, né, para poder fazer essa configuração também, ok? E também, quando você pegar um produto no prejuízo, por exemplo, você consegue, através dessa calculadora aqui, né, que aparece em tela, você consegue fazer uma simulação. Então, esse aqui é um pedido com 2 produtos, né, como você pode ver. Eu posso selecionar um dos produtos e fazer a simulação que eu desejar do meu preço. Um ponto que eu deixei para comentar bem no finalzinho é sobre a conciliação. Então, um hábito que nós temos quando um cliente acaba de chegar e ele precisa fazer muitas configurações é fazer as importações de planilha para corrigir muitos produtos que não têm custo ou precisam de alguma configuração específica, né? Seja de impostos, enfim, a persistência. E aí, quando eu clico aqui no botão de importar planilhas, eu consigo fazer a importação das vendas preço certo. Como assim? Eu pego todos os meus pedidos de venda que estão na preço certo, eu faço as devidas alterações e, novamente, eu importo a planilha. É uma possibilidade. Mas como você pode ver, eu tenho planilha de repasse Magalu, Shopee, Olist, Amazon. Para que servem essas planilhas, né? Elas servem para conseguir te dar um grau de confiança de 100% na margem. Porque nós sabemos que, além de fazer a configuração do canal de venda, que tende a deixar a margem o mais próxima possível da realidade, pode ser que ocorra alguma condição diferenciada do marketplace em algum período que a regra principal do canal de venda não está mapeada. E pelo fato de nós não termos integração com aquele canal ainda, pode ser que a sua margem ela fique um pouquinho errada e você tome uma decisão errada. É muito importante comentar também que as planilhas de repasse dos marketplaces elas vêm sendo cada vez menos necessárias, pois a Preço Certo tem desenvolvido integrações com mais canais de venda para tirar exatamente esse trabalho de você. E essas integrações elas visam puxar do canal de venda a comissão, o frete e outros gastos variáveis que podem impactar a sua margem, dados que o RP não vai nos fornecer. Então, nesse momento aqui na minha tela apareceu a planilha de repasse da Shopee. Só que você pode reparar que nesse momento nós estamos lançando a integração com a Shopee. E dessa forma você não precisa fazer a conciliação. Então, se você já tem a integração com a Shopee ativada na sua empresa, você não vai precisar fazer a conciliação, obviamente. Mas se você tem a Amazon, tem a Magalu ou algum outro marketplace, eventualmente você vai precisar fazer a conciliação. Lembrando que a conciliação é válida para os marketplaces que possuem suporte à planilha de repasse, que é a Magalu, Olist, Amazon e a Shopee ainda, porém, tem sido cada vez menos necessária por conta da integração. Olha, Lucas, eu vendo no Mercado Livre, eu preciso fazer importação de planilha para as vendas do Mercado Livre? Não, a resposta é muito simples, pois o Mercado Livre ele tem dentro da sua API todos os custos variáveis, então ele já nos fornece isso, né? Quando você faz a integração com o seu ERP, o Hub, você parametriza também o canal de venda. Então, todos os canais de venda que você tem integração nativa desenvolvida, você não vai precisar fazer conciliação, ok? Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho sobre o funcionamento da gestão de pedidos de venda. Esse recurso vai ser aprofundado em muitos outros vídeos, como esses aqui do canal, e caso você tenha ficado com alguma dúvida,
você pode deixar nos comentários aqui desse vídeo, mas também chamar a nossa equipe. Eles estão à disposição para te ajudar, ok? No mais, desejo boas vendas, muito lucro no bolso e até a próxima. Tchau, tchau.